Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, mais uma de nossas aulas semanais e hoje vamos discutir o metabolismo do colesterol. Sim, colesterol que é tão polêmico, bem discutido, existem muitos mitos, Muitos mitos nutricionais que envolvem o colesterol e o propósito dessa aula é a gente desvendar esses mitos e muitas falácias que envolvem o colesterol, Tanto o colesterol endógeno, que o nosso corpo produz, como o colesterol dietético. Vamos falar um pouco também sobre o colesterol proveniente da dieta. Para a gente iniciar e sistematizar nossa aula, eu separei alguns tópicos importantes para a gente discutir e entender um pouco mais sobre o colesterol. E como primeiro tópico, nós iremos discutir primeiro o que é e quais as suas funções. Quais as funções do colesterol em nosso organismo, Colesterol eu costumo dizer que é uma molécula comum porque o nosso corpo produz, não é um composto tóxico, Colesterol não faz mal, na verdade colesterol é essencial para a vida, por isso que o nosso corpo produz, Muitas células, basicamente todas as células sabem sintetizar colesterol, por isso que ele é um composto importante e necessário para o nosso organismo. Segundo tópico, o que é que nós iremos discutir? A síntese, regulação e degradação. Iremos entender como o nosso corpo produz, como o nosso corpo regula a produção, isso é extremamente importante, para a gente discutir um pouco sobre os possíveis riscos associados ao consumo de colesterol e como é que o colesterol é degradado e excretado do nosso organismo. Então, nesse tópico nós iremos discutir um pouco de bioquímica, um pouco de estrutura, um pouco de composto químico, Iremos falar as vias metabólicas, onde isso acontece, as enzimas reguladoras e tudo mais, só para a gente entender como é que o nosso corpo produz e a partir de quem nosso corpo produz o colesterol. Terceiro tópico, nós iremos entender um pouco sobre absorção e transporte. Nesse momento, nós iremos discutir o colesterol dietético, Existem muitos alimentos, os alimentos de origem animal, apresentam colesterol em sua composição. Nós podemos digerir, absorver e utilizar esse colesterol. E como é que funciona esse processo de digestão, absorção e utilização, o transporte de colesterol pelo nosso organismo? Quarto tópico, nós iremos dar continuidade ao processo de absorção e transporte, só que nós iremos focar no papel do colesterol da dieta, no metabolismo endógeno, no metabolismo corporal. Nós iremos entender como o colesterol dietético influencia na síntese, regulação e degradação de colesterol em nosso organismo. Então, existem muitas falácias em relação ao consumo de colesterol. É liberado, não é liberado. Toda hora um artigo, um autor fala que colesterol é livre, a ingestão de colesterol é livre, você pode comer o quanto você quiser. Outros autores, outros pesquisadores, outros profissionais já falam que o consumo de colesterol deve ser controlado, A gente não deve extrapolar. Vamos discutir o papel da alimentação, no controle, no metabolismo do colesterol. No quinto tópico, nós iremos falar sobre o ovo. Ovo é o alimento mais rico em colesterol. E a gente ouve falar que ovo é um superalimento, que ovo é fantástico. De fato, é um alimento nutritivo, barato, acessível. A gente encontra, é muito fácil encontrar ovo, tanto pelo seu preço como pela distribuição da população, muito fácil a gente encontrar ovo. É bem versátil, a gente pode utilizar ovo em diversas receitas, diversas formas. Então é um alimento sim que pode ser utilizado para garantir nutrição e saúde da população. Então existem mitos, Você não pode comer não pode comer ovo, só pode comer até X ovos. O que a literatura traz em relação ao consumo de ovo e mais especificamente a gente vai falar do colesterol do ovo, em relação à saúde. E no sexto tópico nós iremos discutir a relação do colesterol, a relação do consumo do ovo, por exemplo, a gente vai dar continuidade, a gente fala sobre ovo e doenças, vai falar sobre colesterol também e as doenças cardiovasculares. Qual a relação do colesterol da dieta, do colesterol endógeno com os riscos de doenças cardiovasculares. Então é isso, não muda de canal, desliga o celular, preste atenção aqui nessa aula que está sensacional o conteúdo que nós iremos discutir. Então vamos lá, vamos começar discutindo o que é e quais as funções
do colesterol em nosso organismo? Olha, sem dúvidas, né? O colesterol é o lipídio, colesterol e gorduras saturadas é o lipídio que recebe maior publicidade, né? Ele é famoso devido à forte correlação que existe entre os níveis de colesterol sanguíneo, né? E a incidência de doenças cardiovasculares em humanos. Então, quando a gente fala de gordura, fala em colesterol, ele é muito conhecido tanto por pessoas da área, né? Pessoas da saúde, como por pessoas leigas. Então, o colesterol é um lipídio bem conhecido. Mas o que é o colesterol? O colesterol é um composto altamente hidrofóbico, é o lipossolúvel, né? Que tem uma estrutura, né? Que na verdade o colesterol apresenta basicamente carbono, hidrogênio e uma molécula de oxigênio em sua composição. É um composto hidrofóbico, lipossolúvel, né, que a sua estrutura consiste em 4 anéis, né, aqui representado em A, B, C e D, né, anéis de hidrocarbonetos fundidos, né, chamado de núcleo esteroide. Esse aqui é o núcleo esteroide, essa é a região, o núcleo esteroide, os 4 anéis. Com uma cadeia, né, de 8 carbonos ligado a esse núcleo esteroide, uma cadeia ramificada. O anel A tem uma hidroxila, né, ligada no carbono 3 e o anel B tem uma dupla ligação, né, que faz essa molécula de colesterol ser uma estrutura bem complexa. Essa molécula de colesterol tem 27 carbonos, né? É uma quantidade de carbonos bem maior do que existem em alguns ácidos graxos, né? Inclusive os ácidos graxos de cadeia longa que existem nos açúcares, né? Na glicose, por exemplo. E é uma molécula hidrossolúvel. A gente falou na aula de lipídios, né? Que caracteriza um lipídio é a sua insolubilidade, né? Em água, né? E o colesterol apresenta essa característica. É uma molécula essencial em muitos animais. O colesterol é uma molécula muito essencial, incluindo os humanos. Mas o que acontece? É essencial quando eu digo que o nosso corpo não vive sem. Não há possibilidade das estruturas celulares ou de certos compostos serem produzidos se não houver disponibilidade de colesterol, né? Só que tem uma questão. Todas as células são capazes de sintetizar colesterol a partir de metabólitos, a partir de precursores simples. Então, basicamente, eu poderia dizer, Luan, se todas as células conseguem produzir colesterol, eu poderia dizer que ele não é essencial em relação à ingestão. Então, eu poderia viver sem ingerir colesterol? Sim. Basicamente, sim. Essa seria a melhor opção? Não necessariamente. Mas como o nosso corpo sabe fazer colesterol, inclusive de moléculas simples, a sua ingestão não se torna essencial. Porque, basicamente, todas as células conseguem produzir a partir de precursores bem simples, que nós iremos entender quais são esses precursores. Basicamente, para que serve o colesterol no nosso organismo? Primeiro, é um componente estrutural das membranas, né? Componente estrutural das membranas de todas as células. Das lipoproteínas, são estruturas que carregam lipídios pelo nosso organismo. O colesterol é necessário para a produção de sais biliares, né? São compostos que auxiliam na digestão de gorduras, que são importantes para a produção dos hormônios esteroides, por exemplo, a testosterona, derivada do colesterol. Então, o nosso corpo produz a partir do colesterol. E é necessário também é utilizado para a produção da vitamina D. Então perceba a importância do colesterol. Basicamente, a sua importância na membrana plasmática, o que acontece? A nossa membrana plasmática, a gente falou isso na última aula, é uma bicamada lipídica, né? Existem fosfolipídios na nossa membrana plasmática que faz com que ela adquira essa estrutura, né, de bicamada lipídica. Aqui eu tenho a parte externa, aqui eu tenho a parte interna, correto? Inserido, a gente tem colesterol. Então, existe muito colesterol na membrana plasmática. Logo, eu poderia dizer que o colesterol ele é essencial para a estrutura da membrana plasmática. Não há membrana plasmática saudável adequada, né? Não dá estruturalmente adequada, se não houver colesterol inserido nessa estrutura. Então, o colesterol é importantíssimo
para membrana plasmática. Os seus rígidos anéis, ó, aqui tem uma estrutura rígida e hidrossolúvel, né, nessa estrutura aqui do colesterol, e essa estrutura rígida, hidrossolúvel, está presente, ó, na estrutura inicial. Aqui eu tenho um fosfolipídio, tenho a parte solúvel da membrana plasmática, e aqui eu tenho os ácidos graxos desses fosfolipídios. Então, o colesterol ele interage com os primeiros carbonos da cadeia de ácido graxo, desses fosfolipídios, né, da cadeia de hidrocarboneto, fazendo com que essa estrutura, fazendo com que essa região inicial fique menos deformável. Então, para você, então o colesterol é importante para a estrutura da membrana plasmática? Sim, né? Inicialmente aqui ele torna essa parte inicial da membrana não, dos ácidos graxos, né, da cadeia de hidrocarbonetos, menos deformável. É como se ele tornasse, não digo nem a membrana menos fluida, que o colesterol não deixa a membrana menos fluida. Isso faz com que ela tenha uma estrutura mais firme, né? Então eu posso dizer que o colesterol é importante para a estrutura da membrana e garante a sua função. Membrana é a região da célula que separa o meio externo do meio interno, né? E que tem aquela característica de permeabilidade seletiva que faz com que entre e saia substâncias da célula, né? A depender da demanda da sua célula, a depender do que a sua célula precise para sobreviver. Embora o colesterol, né, forneça essa característica rígida para a membrana, o colesterol não torna a membrana menos fluida, né? Não compromete a passagem de substâncias entre a sua estrutura. Então perceba que o colesterol é algo extremamente importante. Além da estrutura da membrana, nós temos a estrutura de lipoproteínas, né? VLDL, LDL, quilomicrons tem colesterol em sua estrutura, além de fazer parte estrutural das lipoproteínas, também são transportados através das lipoproteínas. Produção de sais biliares, a gente vai entender que a produção de sais biliares é a principal forma de degradação de colesterol, mas é extremamente importante para a absorção de gorduras de compostos lipídicos. Se não houver sais biliares, existe um aumento da perda de lipídios, né, nas fezes, a famosa esteatorreia. Isso compromete não só a absorção de gordura, mas a absorção de vitaminas lipossolúveis também. A produção dos hormônios esteroides, a progesterona, a testosterona, depende, né, de colesterol nas células, e a produção da vitamina D, que regula inúmeras funções em nosso organismo. Então perceba que o colesterol não é uma molécula ruim, não é ruim ter colesterol. O que existe é o risco associado ao seu desbalanço, né? A desregulação do seu metabolismo, quando há em excesso, principalmente quando ele está presente na lipoproteína de baixa densidade, a LDL. Mas colesterol é algo essencial para o nosso organismo. O colesterol, gente, assim como os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos de cadeia longa, ele é produzido a partir de moléculas de acetilcoenzima A. A acetil-CoA a gente viu que é o intermediário, né, da degradação dos aminoácidos, de alguns aminoácidos, da degradação da glicose, por exemplo, e da degradação de ácidos graxos também. Então, a gente pode dizer que é um precursor simples e, basicamente, todos os carbonos, todos os 27 carbonos da estrutura do colesterol são fornecidos basicamente pelo acetil-coenzima A. Só que o esquema de montagem, o esquema de síntese dessa estrutura complexa com 27 carbonos que é o colesterol, é muito diferente da dos ácidos graxos. A gente viu que basicamente a síntese de ácidos graxos consiste, né, na adição de acetato, de moléculas com 2 carbonos até formar um ácido graxo de cadeia longa, né? E isso é um pouco diferente do que diz respeito à síntese de colesterol. Ele é sintetizado basicamente por todos os tecidos humanos, embora o fígado, o intestino, córtex adrenal, os tecidos reprodutivos, né, já que ele é substrato para a síntese dos hormônios esteroides, como ovário, como testículo e placenta, sejam os maiores contribuintes para a síntese endógena de colesterol. São os principais tecidos que sintetizam colesterol. Então, basicamente, todos os carbonos são fornecidos a partir do acetil, né, CoA, acetilcoenzima A, que é uma molécula que tem 2 carbonos, e o nosso corpo utiliza esses carbonos, né, para a síntese de moléculas de colesterol com 27 carbonos. Basicamente, o que é que a gente utiliza? A gente tem a
acetato, o acetil-CoA como doador de carbonos, e a gente tem o NADPH como molécula redutora, né? doadora de elétrons. Além disso, a gente tem gasto também de ATP, porque perceba, eu tenho o acetil-CoA, que é uma molécula simples com 2 carbonos, e a partir do acetil-CoA eu irei formar um colesterol, que é uma molécula que tem 27 carbonos. Então, para transformar uma molécula simples em uma macromolécula, eu preciso de, isso aqui é energia. Essa energia vem dos elétrons do NADPH e da energia proveniente da quebra da ligação fosfato do ATP. Essa síntese, a síntese de colesterol a partir do acetil-CoA, ela acontece no citosol celular, nas membranas do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático na célula funciona como uma fábrica. Lá muitas coisas, muitas substâncias são sintetizadas, inclusive as proteínas, né? Não sei se vocês lembram, mas existe um retículo endoplasmático rugoso que apresenta ribossomos e lá as proteínas são produzidas nesse ribossomo. Então a gente encontra enzimas tanto no citosol como no retículo endoplasmático, e a velocidade de produção, né, de colesterol a partir de acetil-CoA depende da concentração de colesterol na célula. A depender da concentração, como a gente falou, colesterol é uma molécula essencial para todas as células. Todas as células. Então, o que regula a síntese a partir do acetil-CoA é a concentração celular de colesterol. Então, a depender da quantidade de colesterol que tenha numa célula, ela pode produzir mais ou pode produzir menos também. A síntese ela pode ser inibida a partir da disponibilidade de colesterol na célula. Bem, a gente pode dividir a síntese, né, de colesterol em 3 principais passos, né? Alguns livros trazem mais passos, mas eu vou tentar simplificar um pouco aqui para vocês e trazer os 3 principais passos da síntese de colesterol. O primeiro passo, né, envolve a síntese de um composto chamado hidroximetilglutario-CoA, ou HMG-CoA. Basicamente, o nosso corpo produz HMG-CoA a partir da condensação de moléculas de acetato, ou acetil, né? O acetil tem basicamente 2 carbonos, e a partir da condensação, da junção de 3 moléculas de acetil, o nosso corpo produz o HMG-CoA, hidroximetilglutario-CoA, enzima A. Então eu tenho 3 moléculas de acetil coenzima A, cada uma com 2 carbonos, sendo condensadas para formar o HMG-CoA, que tem 6 carbonos. Essa é a primeira parte. Eu tenho junção de acetil coenzima A, a condensação de 3 moléculas de acetil-CoA, para a produção do HMG-CoA, né, da hidroximetilglutario-CoA redutase. Coisa interessante. Essa via, as 2 primeiras reações, né, de síntese de colesterol, que basicamente envolve a síntese as 2 primeiras reações, porque o que acontece? 2 moléculas de acetil coenzima A são unidas, né, formando aceto-acetil-CoA, depois outra reação liga mais outra molécula de acetil coenzima A. O nome da enzima é hidroximetilglutario-CoA sintase, ela sintetiza HMG-CoA. Então essas 2 primeiras reações que envolvem a junção de 3 moléculas de acetil para a produção de HMG-CoA é uma via similar, né, às que produzem os corpos cetônicos, né? O corpo cetônico ele é produzido a partir da molécula de acetil-CoA, né, resultando na formação de HMG-CoA também na síntese de corpos cetônicos. As células do parênquima hepático, né, elas possuem 2 isoformas, 2 HMG-CoA sintases, uma citosólica e uma mitocondrial. A citosólica ela participa da síntese, a citosólica que está no citosol, ela participa da síntese de colesterol. A mitocondrial é responsável pela síntese de corpos cetônicos. Então essa primeira via, que é a produção do HMG-CoA, é uma via comum na síntese de corpos cetônicos também.
O segundo passo, o que é que existe? No segundo passo, existe a síntese do mevalonato. Mevalonato é um composto com 6 carbonos. O que acontece? Ó? Nessa próxima reação, o HMG-CoA, né, ele sofre a ação de uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Grava o nome dessa enzima. Geralmente eu falo para não gravar o nome de enzimas porque isso não é aprender bioquímica. Mas o que é que existe? Salva o nome dessa enzima na cabeça porque a HMG-CoA é uma enzima limitante na síntese de colesterol. Sempre que a gente estuda uma via bioquímica, a via bioquímica envolve várias reações enzimáticas. Só que sempre que o nosso corpo quer fazer mais reações, ou seja, quer produzir mais substrato, mais produto, né, que é o final da via, ele regula uma enzima só. Por exemplo, vamos dizer a glicólise, né? A glicólise é uma via que transforma a glicose em piruvato, correto? E existem 10 reações para isso. Só que quando o corpo quer aumentar ou reduzir a glicólise, ele vai na fosfofrutoquinase, que é basicamente a terceira enzima, aumenta ou diminui a atividade da fosfofrutoquinase para aumentar ou reduzir a via bioquímica. E na síntese de colesterol é a HMG-CoA redutase que é responsável por produzir mevalonato a partir do HMG, essa enzima age aqui, ó. Vou botar aqui, ó, HMG-CoA redutase. Ela transforma HMG-CoA em mevalonato, que ocorre no citosol, né? O que existe? Redutase é uma enzima que reduz, que doa elétrons. Então, o NADPH ele é utilizado como doador de elétrons e basicamente o que acontece? Qual a diferença do HMG para o mevalonato? Primeiro que a coenzima A é removida e elétrons com hidrogênio, né, ela é reduzida a mevalonato. Então, a coenzima A sai, a molécula ainda continua com 6 carbonos, o mevalonato ainda tem 6 carbonos, né? A diferença é que não existe mais a coenzima A e agora o HMG-CoA foi reduzido através da ação de uma redutase e ganhou elétrons. Então, essa é a enzima limitante. Tanto que os fármacos, né, que são utilizados para controle da hipercolesterolemia são fármacos que regulam, né, que agem sobre a HMG-CoA. São fármacos que fazem com que a HMG-CoA converta menos HMG-CoA em mevalonato. Logo, isso resulta na redução da síntese de colesterol. Então, a HMG-CoA redutase é a enzima chave. Depois que o mevalonato foi sintetizado, o que acontece? Depois da síntese de mevalonato, o terceiro passo, que não é tão simples, né, porque o mevalonato tem 6 carbonos, é a síntese do colesterol em si. O que acontece? Depois que o mevalonato foi produzido com 6 carbonos, esse mevalonato ele é convertido em moléculas de isopreno ativados, né? Ativados porque ele tem energia, tem fosfato. Para a produção de isoprenos, o que é que existe nessa reação? Fosforilação, porque eu tenho adição de fosfato, e eu tenho descarboxilação, porque agora os isoprenos só apresentam 5 carbonos. Depois que o mevalonato foi convertido em isopreno, né, o isoprenol ativado, o isopreno ativado com fosfato, ATP foi gasto, o que é que existe? Eu tenho uma condensação de moléculas de isopreno, né? Basicamente eu tenho uma condensação de 6 moléculas de isopreno, cada uma com 6 carbonos, para formar uma molécula chamada esqualeno. O esqualeno, ó. E o esqualeno tem 30 carbonos. Depois que eu formei o esqualeno, a próxima reação é descarboxilação, né? A gente tem a remoção de carbonos, porque o colesterol a gente falou que tem quantos carbonos? 27. Eu tenho descarboxilação eu tenho remoção de CO2, eu tenho adição, né, de oxigênio, oxigenação, e eu tenho a redução com utilização de NAD, ó, pH. Aí, a partir do esqualeno, depois dessas reações, a gente tem a formação de
colesterol. Basicamente, o que é a molécula de esqualeno? A molécula de esqualeno ela tem 30 carbonos, você percebe que é uma molécula linear, só que os anéis não são fechados. Então, além da descarboxilação, da remoção de CO2, adição de oxigênio e redução a partir do NAD pH, a gente tem os fechamentos dos anéis, né? A gente tem a saída de carbono, adição de oxigênio, que aqui eu tenho oxigênio, ó. A gente tem redução, para quê? Para que ocorra o fechamento dos anéis. Então, professor, essa é uma via muito complicada. De fato é uma via que envolve muitas enzimas, né? Envolve enzimas que estão presentes no citosol e no nosso retículo endoplasmático. Mas o que eu preciso entender, professor, dessa via? Esse é o ponto mais importante, né, da síntese de colesterol, que é a ação da HMG-CoA redutase. É uma enzima que regula a síntese de colesterol. Olha que interessante. Se você consome muito colesterol, sabe o que acontece? Os níveis de genes, né? A expressão gênica que envolve a proteína, que a HMG-CoA é uma enzima, são reduzidos. Então, o gene que produz ou que expressa a síntese de HMG-CoA redutase, ela é reduzida. Então, como é que o nosso corpo regula a síntese de colesterol? Regulação da expressão gênica pelos níveis celulares de esteróis. Se eu tiver muito colesterol, eu produzo menos enzimas HMG-CoA redutase. Se eu tiver muito colesterol, o que é que eu faço? Eu aumento a degradação enzimática da HMG-CoA. Olha que interessante. Se tiver muito colesterol na célula, o corpo para de produzir as enzimas, para de produzir a enzima que regula, que é a HMG-CoA redutase. E além de produzir menos a enzima, ele degrada as enzimas que tem. Além disso, o que acontece? Fosforilação ou desfosforilação, independente da quantidade de esteróis, é uma forma de regular também os níveis da síntese de colesterol. Por quê? Porque para você produzir colesterol com 27 carbonos a partir de uma molécula de acetil-CoA, a gente falou que custa o quê? Dinheiro, custa ATP. Então, se tiver pouco ATP, a síntese de colesterol ela é reduzida. Então, os níveis de ATP também regulam a síntese de colesterol. Assim como acontece com a síntese de ácidos graxos, o corpo não vai investir dinheiro para a síntese de colesterol se ele precisa de ATP para outras funções celulares. Então, isso também regula a síntese de colesterol. Então, eu posso fosforilar ou desfosforilar essa enzima. Né? Quando ela está fosforilada, ela é inativa. Quando ela está desfosforilada, ela é ativa. Existe também a regulação hormonal. Hormônios como insulina e tiroxina podem aumentar a atividade e a expressão do gene da HMG-CoA redutase, e o glucagon e glicocorticoides fazem o contrário, diminui a expressão. Essa enzima ela pode ser inibida por fármacos. As estatinas são análogos estruturais. As estatinas se ligam lá no sítio ativo da enzima e impede que ela, né, reduza o HMG-CoA mevalonate. Então, a síntese de colesterol ela é inibida através da ação de fármacos. Então, nosso corpo regula a síntese de colesterol através dessas enzimas, mas principal regulador, principal substância que faz com que você produza mais ou menos colesterol é o próprio colesterol, né? As quantidades de colesterol regulam. Ah, professor, então quando alguém produz mais colesterol do que precisa, existe algum defeito enzimático, algum efeito genético? Sim, você pode estar expressando demais, pode ter algum comprometimento lá no gene que regula a síntese de HMG-CoA redutase e você está produzindo mais colesterol do que é necessário. Isso desregula todos os seus lipídios sanguíneos. Isso pode acontecer também. Em relação à degradação, como é que o nosso corpo degrada colesterol? Basicamente, o colesterol não pode ser degradado a CO2 e água como a gente faz com os ácidos graxos ou como a gente faz com os açúcares, né? O núcleo esteroide é eliminado intacto pela conversão de colesterol em sais biliares. O que a gente excreta são os sais biliares, que são produzidos a partir do colesterol, e os sais biliares apresentam esse núcleo esteroide aqui, e a gente excreta ele nas fezes, né? Parte a gente reabsorve e parte a gente excreta nas fezes. Então, o que a gente excreta nas fezes que a gente não conseguir absorver durante o processo digestivo é que a gente excreta, e é assim que o nosso corpo joga colesterol fora, né? Essa é a única via de excreção de colesterol em nosso organismo.
Em relação à absorção e transporte de colesterol, olha, o que acontece? Esse conteúdo envolve o metabolismo das lipoproteínas. Eu abordo esse tema também em uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre o metabolismo dos lipídios. Lá a gente fala da via exógena, né, dos quilomicros, a gente fala da via endógena, do VLDL, do IDL, do LDL, do HDL. Mas aqui a gente vai relembrar para entender como é que funciona o processo absortivo, né, e o processo de transporte de colesterol em nossa corrente sanguínea. Basicamente, o que acontece? Sempre que a gente ingere um alimento de origem animal, todos os seus lipídios são degradados em lipídios mais simples. Por exemplo, os triacilgliceróis são degradados em ácidos graxos e glicerol. A gente absorve ácido graxo e glicerol. Os fosfolipídios, né, dos alimentos são degradados em ácidos graxos livres e seus compostos polares são separados, os fosfatos. O colesterol, ele é ingerido muitas vezes em forma de éster de colesterol. O que é um éster de colesterol? O éster de colesterol, simplesmente, nessa hidroxila aqui do carbono 3 no anel A que eu falei para vocês, existe um grupo ligado, geralmente um ácido graxo. Aqui eu tenho uma cadeia de hidrocarbonetos, né, de carbono e hidrogênio ligada a esse colesterol. Eu digo que esse colesterol está esterificado, ele está ligado a um ácido graxo. E sempre que existe o processo digestivo, a digestão, né, as colesterases, as enzimas degradam esses ácidos graxos, as enzimas liberam esses ácidos graxos e o colesterol. E a gente absorve o colesterol livre e o ácido graxo. Para que a absorção ocorra, primeiro de tudo a gente precisa dos ácidos biliares. Os ácidos biliares são responsáveis por formar aquelas micelas, dissolver, entre aspas, as gorduras, né, transformar gotículas maiores em gotículas menores para que a gente consiga absorver. E a gente absorve o colesterol da mesma forma que a gente absorve um ácido graxo, né? Que é através das micelas formadas juntamente com a dieta rica em gordura e os ácidos biliares que são produzidos através do uso de colesterol. Uma vez que esses ácidos graxos foi absorvido, né, no enterócito, na verdade, uma vez que esses lipídios foram absorvidos, aqui eu tenho lipídios, ó. Ao serem absorvidos, a gente viu que eles são degradados em partículas menores. Ao serem absorvidos, eles são reorganizados em moléculas complexas, em macromoléculas. Aqui a gente tem a formação de uma molécula de quilomicron, que é uma lipoproteína. O quilomicron ele vem principalmente com ácidos graxos da dieta, mas ele apresenta também em sua composição colesterol esterificado e colesterol livre. Esse quilomicron ele é liberado, né, via sistema linfático, por exemplo, e vai diretamente para o fígado. Na verdade, o que acontece? Ele não vai diretamente para o fígado, né? Ele vai para os tecidos periféricos, entrega ácidos graxos. Quais tecidos periféricos? Glândula mamária, tecido muscular, entrega ácidos graxos e os remanescentes voltam para o fígado. O quilomicron ele entrega principalmente ácidos graxos da dieta para o tecido e retorna para o fígado com colesterol. Lá o fígado, né? Aqui eu tenho um fígado. O que é que o fígado faz? O fígado, aqui eu tenho, por exemplo, vaso linfático. Do vaso linfático a gente tem a chegada no fígado. O que o fígado faz? O fígado pega esses quilomicrons remanescentes, desfaz eles, né, em seus componentes estruturais básicos. Então eu tenho colesterol, eu tenho os ácidos graxos. O fígado reempacota tudo em forma de e libera na corrente sanguínea em forma de VLDL, né? O VLDL apresenta em sua composição os lipídios que foram produzidos e que chegaram ao fígado via quilomicron. O VLDL sai rico principalmente em triacilglicerol, mas ele apresenta menores quantidades de colesterol e colesterol esterificado. À medida que o VLDL vai entregando os seus componentes de triacilglicerol para o tecido, ele vai perdendo a quantidade de triacilglicerol e ao mesmo tempo que ele entrega a triacilglicerol, ele recebe colesterol do HDL, colesterol esterificado. A esterificação do colesterol torna a sua estrutura mais estável. Então é mais estável transportar colesterol ligado, né, um ácido graxo, colesterol esterificado, do que o colesterol livre. E esse VLDL, à medida que ele vai entregando o colesterol, triacilglicerol para os tecidos, ele recebe do HDL. O HDL é responsável por fazer o transporte reverso, retirar da periferia colesterol livre, esterificar e entregar para o VLDL, que é o passo que vai perdendo triacilglicerol e vai ganhando colesterol esterificado, ele se torna LDL, né? O LDL é um VLDL com menos... um VLDL não, né? É derivado do VLDL,
só que tem menos triacilglicerol e mais colesterol esterificado. E o que é que o LDL faz? O LDL entrega colesterol para os tecidos extrahepáticos, todos os tecidos que precisam de colesterol, basicamente todos os tecidos do nosso organismo, não é verdade? Aí esse LDL, após entregar colesterol, ele volta para ser reabsorvido pelo fígado, né? Via endocitose, via receptor de LDL. Então, perceba que o transporte de lipídios da dieta para o fígado acontece via quilomicron, que também tem colesterol, mas a principal forma de transportar colesterol para os tecidos é via LDL. LDL é que entrega colesterol para o tecido. Você pode pensar, professor, então se eu comer muito colesterol, eu vou ter mais colesterol chegando ao meu fígado, logo eu vou ter mais LDL. Então eu posso dizer que ao consumir muito colesterol, aumenta a saída da produção de LDL? Não necessariamente, a gente vai entender isso no próximo tópico, mas basicamente o excesso de colesterol da dieta diminui a produção hepática. O que sai do fígado é principalmente a produção hepática. Quando você tem uma ingestão aumentada, o nosso corpo absorve menos. A absorção de colesterol, ela varia de 30% a 60%. E existem relatos na literatura de uma absorção ainda menor quando a dieta é rica em colesterol. Então, nosso corpo absorve menos colesterol quando a dieta é rica e quando ele tem muito colesterol também disponível nos tecidos. Mas essa saída de VLDL e LDL depende principalmente da quantidade de LDL que tem, de colesterol que tem no seu fígado, que depende da produção hepática dessa substância. Então, quanto mais LDL colesterol tem no seu fígado, mais LDL ele é formado. Isso não depende apenas da dieta, depende da síntese endógena, que a gente viu que é regulada, né, por aqueles fatores que envolvem a transcrição de genes específicos associados às enzimas que fazem isso. Pronto, né? Entendemos como é que funciona o processo de absorção, de transporte, e a gente acabou falando um pouco sobre a ingestão, aumentar os níveis séricos de colesterol, mas o que é que acontece? Em relação ao colesterol proveniente da dieta, primeiro, os seres humanos conseguem produzir colesterol endogenamente, e a maior parte do colesterol que circula na corrente sanguínea provém da biossíntese hepática, eu falei para vocês, né? Apenas cerca de 25 a 30% do colesterol sérico é derivado da dieta de humanos, então a maior parte é proveniente da produção endógena. E esse equilíbrio ele é afetado pela taxa de síntese de ácidos biliares, bem como a excreção, né, através de ácidos biliares em nosso organismo. O aumento da ingestão de colesterol promove, né, um feedback da biossíntese do colesterol e aumenta a excreção de ácidos. A gente falou isso no processo de regulação. Então, quanto mais colesterol eu consumo, menos colesterol eu produzo. Alguns trabalhos, né, discutem uma equação, né, bem genérica, de que uma alteração um aumento de algo em torno de 100 mg de colesterol na dieta pode influenciar de 2 a 2,5 mg de colesterol no decilitro de sangue, né? Que tem, por exemplo, 100 mg de colesterol a gente encontra basicamente em um ovo, né? 100 mg de colesterol biodisponível, porque um ovo ele tem 370 mg de colesterol por 100 gramas, né? Considerando que o ovo tem 45 mg, tem metade, considerando que a biodisponibilidade disso é algo em torno de 30 a 60%. Então, um ovo dá em média 100 mg de colesterol. Então, o efeito do colesterol dietético, ou seja, um incremento de 100 mg aumentar 2,5 mg por decilitro de sangue é bem pequeno. Então, esse efeito é relativamente fraco, principalmente quando a gente compara o efeito dos ácidos graxos saturados no colesterol, por exemplo, ou dos ácidos graxos trans. Então, eu diria que o colesterol dietético influencia menos quando comparado a outros lipídios da dieta, como o próprio ácido graxo saturado.
E outra questão que é bastante discutida é que nem todo mundo reage da mesma maneira à ingestão de colesterol na dieta. Tem pessoas que têm incrementos do colesterol sanguíneo maiores do que outros. Tem pessoas que aumentam mais o colesterol quando ingerem, né? Alguns ensaios clínicos randomizados em crianças, em mulheres, jovens, adultos e mais velhos demonstraram, né, na resposta sérica que existem pessoas que são chamadas de hipersensíveis ao colesterol e hipossensíveis, né? Em média, né, alguns autores falam que 2/3 da população tem apenas um leve aumento no colesterol sérico quando aumenta a ingestão de colesterol da dieta. Essas são pessoas que a gente chama de hiporrespondedores ou hipossensíveis, que respondem pouco ao colesterol da dieta. Por que isso acontece? Porque quando a ingestão de colesterol na dieta aumenta, a gente tem redução da biossíntese. Para quê? Para manter a homeostase do colesterol corporal. Então, pessoas hiporrespondedoras ou hipossensíveis, quando aumentam a ingestão, diminuem a produção. Mas, por outro lado, né, os próprios autores falam que em torno de 1/3 da população tem um aumento maior no colesterol sérico, né? A gente falou de 2,5 mg por decilitro no colesterol a cada 100 mg. Tem gente que responde de forma aumentada, né? São chamados de hiperrespondedores ou hipersensíveis, que quando aumenta o colesterol da dieta, a biossíntese não diminui e o colesterol sanguíneo tende a aumentar. Então, isso é algo que, por isso que a ingestão de colesterol é algo bem discutido, extensamente discutido na literatura. Porque muitos, eu li algumas meta-análises, algumas revisões e alguns estudos observacionais, e muitos trazem alguma associação entre o consumo de colesterol dietético e o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Só que o problema de estudos observacionais, né, esse é um viés, não que invalida o estudo, né, óbvio que não, mas é que para você isolar outros fatores, por exemplo, tem um estudo bem interessante que mostrou que o consumo de ovo está associado, né, ao aumento de mortalidade, aumento de doenças cardiovasculares. Mas isso na população norte-americana. Geralmente a população norte-americana tem um estilo de vida inadequado, tem um perfil dietético inadequado. Então essas são coisas para se considerar quando faz essa relação de causalidade entre consumo de ovo e doenças, né? E esse artigo ele discute isso, e essa é uma limitação. Então a gente tem que ter cuidado, porque os ensaios clínicos, a gente vai falar sobre isso, não mostram esse aumento ou esse risco de mortalidade, né, não diretamente, né, nem indiretamente através dos lipídios séricos, mas é importante a gente avaliar na prática o perfil do nosso paciente, o histórico, né, de hipercolesterolemia dele, para controlar a ingestão de colesterol da dieta. Tem pessoas que respondem bem, tem pessoas que não respondem à ingestão de colesterol da dieta, e isso está discutido na literatura. E em relação ao ovo, por que se fala bastante em relação ao ovo, né? Porque o ovo é o alimento mais rico em colesterol, né? Em 100 gramas de ovo tem algo de em torno de 370 miligramas de colesterol. Um ovo tem 45 gramas. 45 gramas de ovo tem aproximadamente 170 miligramas de colesterol. Se você considerar uma biodisponibilidade de 60%, isso fornece, né, aqui, ó, aproximadamente 100 miligramas de colesterol por unidade de ovo. Perceba que 100 gramas tem 370, 45 gramas uma unidade tem 170. Só que a biodisponibilidade é em torno de 30% a 60%. Considerando 60%, a gente tem 100 miligramas de colesterol no ovo, que é uma quantidade bem considerável, se você comparar com outros alimentos. Mas geralmente alimentos de origem animal, como carnes, leite, né, são ricos também em colesterol, só que o ovo é o principal, né? O ovo tem quantidades bem aumentadas, bem elevadas de colesterol. E o que a literatura diz em relação a ovo e colesterol? Como eu falei para vocês, algumas meta-análises de estudos observacionais fazem uma associação entre ovo e doenças cardiovasculares, né? Mas os ensaios clínicos, os trabalhos de intervenção,
É claro que não dá para comparar esse desfecho porque ensaios clínicos tendem a ter curto prazo, duração curta e um N pequeno. A quantidade de participantes tende a ser menor do que estudos observacionais. Só que o bom de estudos observacionais é que a gente avalia muita gente, né? E tende a traçar um perfil de uma população. Só que o que acontece em relação ao ovo e os lipídios séricos, né? Os lipídios sanguíneos? Em relação ao LDL, o que acontece? O ovo pode aumentar o LDL em hiperrespondedores. Principalmente em hiperrespondedores, pessoas que respondem à ingestão do colesterol dietético. Mas, ao passo que o ovo aumenta o LDL, ele também aumenta o HDL. Então, a taxa LDL-HDL permanece constante. Então, por mais que você tenha um aumento do LDL, você compensa isso aumentando o seu HDL. Esse aumento do HDL está associado ao consumo de ovo. Só que tem uma questão, em relação ao LDL, o aumento do LDL está associado a partículas maiores do que partículas menores. E as partículas menores de LDL, que são aquelas que apresentam maior risco de aterosclerose, são mais aterogênicas as partículas menores. E a ingestão de ovo está associada ao aumento, né, da produção de partículas maiores de LDL, que são menos aterogênicas do que as partículas menores. Além disso, o que acontece? A ingestão de ovo também não está associada a um aumento da oxidação do LDL. Por mais que você tenha aumento de LDL, esse aumento de LDL está associado ao aumento de partículas maiores, que são menos aterogênicas, e além disso a gente não tem aumento da oxidação de LDL. Então essa questão do colesterol do ovo e risco ainda é bem discutida porque as características de alterações lipídicas não levam a risco. Se você aumenta LDL e você aumenta HDL, a taxa LDL-HDL, né, que tem que estar menor do que 2,5, isso não representa risco. Então, aumentar LDL e partículas maiores que são menos aterogênicas e HDL, isso não necessariamente é risco cardiovascular, porque o ovo aumenta HDL, né? Aumenta partículas largas também de HDL que estão associadas ao maior cardioproteção. Então, o perfil de alteração, perfil lipídica, né, de alteração que pode ser causada pelo ovo, ela é bem discutida em relação a risco. Essas alterações, aumento de LDL, mas sem aumento da taxa de LDL-HDL, ou seja, você aumenta o LDL, mas também aumenta o HDL, isso não representa risco. O ruim seria aumentar LDL, reduzir HDL e aumentar a quantidade de partículas pequenas e densas de LDL. Essas partículas são aterogênicas. Então, essas alterações, né, lipídicas ocasionadas pelo ovo, em alguns artigos, não representam um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, por isso que a questão do ovo ainda é bem discutida. Então, por mais que o ovo seja rico em colesterol, por mais que o colesterol aumentado em hiperrespondedores possa estar associado ao aumento do risco, o perfil de alteração ela ainda é bem discutida, por isso que isso exige calma na interpretação de dados. Então, os artigos que a gente tem envolvendo o ovo e doenças são estudos observacionais. Estudos observacionais não trazem aquela relação de causa e efeito. Então, tem que ter muito cuidado, já que faltam artigos, faltam evidências que mostrem que o ovo possa estar associado ao aumento do risco cardiovascular, porque quando a gente avalia as alterações lipídicas, tem essa associação. Além disso, o ovo é rico em diversos nutrientes que estão associados a benefícios à nossa saúde. O ovo tem luteína, o ovo tem zeaxantina, que são carotenoides importantes para a nossa saúde. Então, essa questão é uma questão que merece bastante discussão. Professor, existe um limite de ingestão de ovo? Olha, a gente pode se basear no limite das recomendações das diretrizes, né, em referente à ingestão de colesterol, que daria dar 1 a 2 ovos por dia, né, todos os dias. Mas isso está relacionado ao colesterol em si e não ao ovo. Eu não conheço recomendação específica de ingestão de ovo. Então, se os outros fatores de risco estão controlados, doença cardiovascular, perfil lipídico está elevado, HDL está alto, né, o triglicérides está reduzido, não tem nenhum outro fator de risco, eu não vejo, né,
um valor específico de limite da ingestão de ovo por esses pacientes. O importante não é olhar assim só, ter aquela visão direcionada só a um fator, né? É importante olhar o paciente como um todo e avaliar os outros fatores que podem estar associados, aí decidir ou não, né, se a dieta vai ser rica ou se vai ser pobre em ovo. O que eu gosto do ovo é um alimento bem versátil, barato e super nutritivo, proteico, tem lipídio, tem vitaminas, tem minerais, né? Então tem carotenoides, tem compostos, então é um alimento bem interessante para estar presente na dieta de muitos pacientes. Já em relação aos riscos cardiovasculares, o que é que existe? Muitos estudos observacionais associam aumento da ingestão de alimentos ricos em colesterol, né, com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares. E qual a explicação para que isso aconteça? Principalmente a relação do colesterol com o aumento do LDL. Só que o que acontece? Grande parte desses artigos observacionais, na verdade, a maioria dos artigos, é muito complicado através de um artigo observacional, um artigo populacional, a gente realizar qualquer associação de causa e efeito, né? Qualquer causalidade. E o que existe? Né? Existe uma discussão se de fato são os alimentos ricos em colesterol, ou se de fato é o colesterol dos alimentos ricos em colesterol, ou se são outros nutrientes que também estão presentes em alimentos ricos em colesterol, como por exemplo, gordura saturada. Alimentos ricos em colesterol são ricos também em gorduras saturadas. Então, essa associação direta entre os alimentos ricos em colesterol e o colesterol como agente causador, né, o agente que de fato aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ela ainda é bem discutida na literatura, né? Até porque os estudos, os ensaios clínicos randomizados, a gente falou, por exemplo, que usam principalmente o ovo, né? O ovo como substância rica em colesterol, o ovo está associado ao aumento do LDL em hiperrespondedores, mas também está associado ao aumento do HDL. E essa desregulação por si, né, aumento de LDL e HDL, não explica o risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, o que existe, né? Uma associação entre os alimentos. Então a pergunta é, será que é o colesterol em si que aumenta o risco de doenças cardiovasculares? Ou se são os alimentos ricos em colesterol, que além do colesterol tem outras gorduras, como a própria gordura saturada, se isso não está associado ao colesterol. Então não dá para a gente ainda atribuir a um efeito específico do colesterol, mas muitas diretrizes de saúde pública trazem a orientação para a redução do consumo de colesterol, né, consequentemente o consumo desses alimentos que são ricos em colesterol, visando reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. Mas ensaios clínicos randomizados que isolam, né, e ofertam um colesterol específico não mostram essa relação direta com doenças cardiovasculares quando comparado aos estudos observacionais. Gente, e tem muito artigo. Colesterol é algo bem recente. Se você colocar no PubMed, se você colocar no Google acadêmico o termo colesterol, né, em inglês, e filtrar por ano, colocar 2018, 2019, tem muito material, tem muito artigo de revisão, de meta-análise, né, muito ensaio clínico, muito estudo observacional, levantando essa discussão, levantando essa questão. Então, ainda não é um assunto fechado, né? Onde sim, colesterol é perigoso ou não, colesterol não é perigoso. Existe mais pergunta do que resposta em relação a esse tema, mas sim, colesterol é uma molécula essencial para a vida. E que a questão não é que a gente não precisa consumir, é sim o quanto que a gente precisa consumir, o quanto que é risco, né? Ou quando ele está presente em quais alimentos que isso representa mais risco, porque o ovo parece ser um alimento inofensivo e é rico em colesterol. Mas as carnes, por exemplo, principalmente o consumo excessivo pode estar associado a alguns tipos de distúrbios metabólicos, mas que ainda precisam ser bem elucidados. Então é isso, gente. A gente fica por aqui nessa aula, espero que vocês tenham gostado, é um prazer enorme estar aqui discutindo ciência, discutindo nutrição com vocês. Peço que compartilhe esse material no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos colegas da faculdade, né, para me ajudar, para fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.